Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Você está vendo aí na tela a Lei 14.754 de 12 de dezembro de 2023. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, que é a lei, né, que alterou a tributação aí das aplicações, né, no nosso imposto de renda. Ela foi aprovada, obviamente, no final de 2023, para já valer agora para 2024 na declaração de 2025, né? Porque senão só valeria para o ano seguinte. Então, nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre ela. Depois eu vou tecer alguns comentários sobre alguns pontos que eu coloquei aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. E para você que já é recorrente aqui, meu muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Se você gostar desse vídeo, pode deixar um like aí para poder levar esse conteúdo aqui para mais pessoas, tá bom? Bom, então, estamos no mês de março, vamos começar a nossa declaração do imposto de renda e temos que nos atentar para essa lei aqui, tá bom? 14.754. Dispõe sobre a tributação de aplicações em fundo de investimento no país e de renda oferida por pessoa física residente no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts. Vamos lembrar que o trust não estava bem regulado, teve aquela polêmica lá toda lá do Eduardo Cunha, né? Enfim, agora está reguladinho no exterior. E altera mais um monte de coisa aqui. Fala de entidade controlada também, né? Para quem tem as offshore, fala dos trusts, enfim, tem muita coisa. Mas a maioria das pessoas aqui é apenas aquele investimento mais comum, né? Que é o que eu vou comentar. Então, olha só. Então, dispõe sobre a tributação, né? Como eu acabei de falar. Tributação de rendimentos no exterior de pessoa física domiciliada no país. Então, a pessoa física residente no país declarará de forma separada dos demais rendimentos dos ganhos de capital, na declaração de ajuste anual, os rendimentos do capital aplicado no exterior nas modalidades de aplicações financeiras e de lucros e dividendos de entidades controladas. Aqui é a primeira alteração, né? O ajuste agora ele é o anual somente, tá? A gente não precisa mais fazer o mês a mês das modalidades de aplicações financeiras. Aqui embaixo, a gente vê o que são as aplicações financeiras hoje, né? Então tá aqui, ó, aplicações financeiras no exterior. Então, quaisquer operações financeiras fora do país, incluindo de forma exemplificativa, depósito bancário remunerado, certificado de depósito remunerado, ativos virtuais, carteiras digitais ou conta corrente com rendimentos. Ó, conta corrente com rendimentos, tá? Sem rendimentos, o dinheiro ainda pode ficar lá e você não vai pagar imposto sobre a variação cambial, que depois eu vou comentar outra coisa também que mudou. Então, cotas de fundo de investimento, com exceção daquelas tratadas como entidade controlada no exterior, instrumentos financeiros, apólice de seguro, cujo principal e cujos rendimentos sejam resgatáveis pelo segurado ou pelos seus beneficiários. Para quem tem seguro, tem uma regrinha, tá? Tem que tomar cuidado. Se for seguro, que vai ficar te pagando mês a mês, vai pagar imposto. Se for seguro, que você vai receber de uma vez só, você fica isento de imposto. Então, mas não é só essa frase que eu falei, né? Para você que tem seguro, então tem que se atentar um pouquinho mais a essas regras aí, tá bom? Certificado, operações, fundo de aposentadoria ou pensão, título de renda fixa e de renda variável, operação de crédito, inclusive mútuo de recursos financeiros, em que o devedor seja residente ou domiciliado no exterior, derivativos derivativos, né? Tem muita gente que tem dúvida porque aqui no Brasil a gente tem uma regra diferente, né? Para derivativos e para mercado, né? À vista ali. E participações societárias, com exceção daquelas tratadas como entidade controlada no exterior, incluindo os direitos de aquisição. Tá? E o que são rendimentos? Ó? Remuneração produzida pelas aplicações financeiras, né, todas essas aqui de cima, incluídos de forma exemplificativa, variação cambial da moeda estrangeira. Então aqui, em toda variação cambial positiva, você vai pagar imposto. Agora, né? Antes, a gente tinha duas formas de calcular o imposto, né? Do dinheiro enviado e do dinheiro gerado lá.
do dinheiro gerado lá, você não pagava essa variação cambial porque você pegava o valor do dólar, né? Você pegava, aliás, o valor do bem, o valor da compra, o valor da venda, ia dar em dólar. Dali você convertia. Agora, não. Agora vai tudo ser convertido, tá bom? Então a gente vai pagar a variação cambial da moeda estrangeira. Ou seja, eu posso comprar um ativo que ele caia 20%, mas a moeda subiu, sei lá, 50%, vou pagar imposto, tá bom? Então agora está assim. Variação da criptomoeda em relação à moeda nacional, rendimento em depósito em carteiras digitais ou conta corrente remunerada, tá? Então, se você tem uma conta corrente, tá, e ela está remunerada, eu aconselho a tirar. Por quê? Depois eu posso trazer um exemplo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Tem bastante coisa para comentar aqui. Você pode pagar imposto por um dinheiro que não precisava por causa de alguns míseros centavos da conta remunerada, tá bom? Juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, participação nos lucros, dividendos e ganhos em negociação no mercado secundário, tá bom? Grave isso aqui. Inclusive ganhos na venda de ações das entidades não controladas em bolsa de valores no exterior. Então, aqui está dizendo o que são aplicações financeiras no exterior e o que são rendimentos. Então, a gente volta aqui um pouquinho. Então, lembrando, primeira mudança aí, mudou que a gente vai fazer a declaração agora no ajuste anual. Tá legal? Os rendimentos do que trata o caput desse artigo ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda no ajuste anual de 15%, ou seja, basicamente 15% de tudo. Tá? O que não se enquadrar nessa regra vai continuar lá na regrinha de declarar mês a mês, tá bom? Mas tudo que se enquadrar nessa regra vai ser no DAA e a base de 15% de imposto, tá bom? Os ganhos de capital percebidos pela pessoa física residente no país, na alienação, na baixa ou na liquidação de bens, direitos localizados no exterior, que não constituam aplicações financeiras, ou seja, que não estão enquadradas, né, nesses exemplos aqui, nessa regrinha aqui, ó, tá? No exterior, nos termos dessa lei, permanece sujeito à regra específica de tributação prevista no artigo 21 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 95, acabei de falar, né? Então, se não se enquadrar aqui, vai ser aplicada a regra antiga. A variação cambial de depósito em conta corrente ou em cartão de débito ou crédito no exterior não ficará sujeita à incidência de imposto, desde que os depósitos não sejam remunerados e sejam mantidos em instituição financeira no exterior reconhecida e autorizada a funcionar pela autoridade monetária do país em que estiver situado. Então, se você abre uma conta no exterior, deixa dinheiro lá, mas a conta não é remunerada, não tem problema, você não vai pagar a variação, né, do câmbio, variação positiva aqui. Agora, se tiver alguns centavos e tiver 50% de variação, você vai ganhar centavos, mas vai pagar um imposto sobre tudo. No final das contas, vai ficar no negativo, tá bom? Aí aqui embaixo, depois vocês deem uma lida, né? Tem coisa aqui que obviamente é interessante ler, mas eu fiz um highlight só dos principais pontos. Aqui fala que a moeda em espécie, né, continua ali $5.000, tá bom? Deixa eu ver o que é mais interessante aqui, ó. As pessoas físicas que declararem rendimentos de que trata esta seção poderão deduzir do imposto de renda da pessoa física na ficha DA o imposto sobre a renda pago no país de origem dos rendimentos, desde que, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Você recebe dividendos lá nos Estados Unidos, já é retido 30% de imposto, você pode abater, mantém, nada muda, não vai ser tributado duas vezes, tá bom? Então, aqui ele detalha isso aqui. A compensação com tratados e convenções internacionais, enfim, tá? Isso aqui é importante, ó. O imposto pago no exterior será convertido de moeda estrangeira para a moeda nacional por meio da utilização da cotação do fechamento da moeda estrangeira divulgada para compra, ó, tá? Qual é? Para compra pelo Banco Central do Brasil para o dia do pagamento do imposto. Tá? Então, isso aqui dá muita dúvida, né? Pô, vou considerar o dólar de que dia? Dia do pagamento do imposto, tá bom? Então tá aqui compra, dólar de compra, tá legal? Então, e outra coisa importante aqui, ó,
Reparem que ele não fala mais em dólar, ele só fala em moeda estrangeira. Então, antigamente tinha aquela obrigatoriedade de eu tenho um rendimento em euro, converte para dólar, de dólar para real. Acabou isso aí. Se você tem um investimento, né, em euro, em libra, você já faz a conversão direta para real, tá bom? Então não precisa mais aquela burocracia toda de ir para dólar e depois para reais, tá bom? Seção 3 fala das entidades controladas no exterior. Tem bastante coisa aqui, pegadinhas inclusive, né? Como sempre, né? Todas as nossas leis tem muita pegadinha, ó, mas é uma parte bem grande, tá? Sobre isso daqui. E aí vem a seção 4 interessante, da compensação de perdas. Então a gente não tinha compensação de perdas, né? Então perdeu, perdeu. Agora não. Agora, pessoa física residente no país poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior, a que se refere o artigo 3º. Tá? Caso o valor das perdas no período de apuração supere o dos ganhos, esta parcela das perdas poderá ser compensada com lucros e dividendos de entidade controlada no exterior. Ou seja, agora você não podia fazer essa compensação com dividendos e com ação, né? Ou então com um ativo que eu tenho nos Estados Unidos e um ativo que eu tenho na Europa. Não podia fazer. Tá? Agora não. Agora você pode compensar a perda. Então você vendeu um ativo lá e está com prejuízo, segura ele. Segura, porque, né, depois você pode abater isso daí num lucro que você vai ter no futuro. Tá legal? E outra coisa interessante, ó. Caso no final do período de apuração haja acúmulo de perdas não compensadas, essas poderão ser compensadas com rendimentos computados na ficha DAA desta lei em períodos de apurações posteriores. Então, se você teve um ano muito ruim e teve prejuízo, segura, lança lá na sua declaração de imposto de renda o prejuízo, porque você vai poder apurar depois, tá bom? Trust no exterior, então como eu comentei, isso aqui é uma ferramenta, está pouco usada pela gente assim, né? O afegão médio aí que faz investimento no exterior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu iluminei. Não, acho que não. Do regime de fundos. Regra de transição, que já não é mais o caso ali, né? A gente teve uma regrinha de transição aí. E aí termina. Tá? Interessante ler, tá bom? Tudo isso daqui. Mas eu fiz um highlight aqui só do que realmente importa pra gente fazer a declaração agora. Então, só para finalizar, né? Algumas mudanças significativas. Pois é. Acabou a isenção dos R$ 35 mil mensais na venda de ativos com ganho de capital. Então isso aqui era uma ferramenta ótima para a gente, né? Porque você podia investir no exterior e vender até R$ 35 mil por mês e não pagava imposto, né? Então, R$ 35 mil você consegue viver no Brasil tranquilamente. Então agora tem que pagar imposto, então nos demos mal com isso aqui. Ganho de capital e dividendos apurado no DAA. Isso aqui só facilita a vida, né? Porque a gente tinha que ficar apurando mês a mês, lembra? Com aquela regrinha? Cotação do dólar de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então a vida ficou um pouco mais fácil agora com essa questão de apurar os ganhos aí, tanto dividendos quanto ganho de capital, na declaração de ajuste anual. Tá bom? Então isso aqui foi uma facilidade, muito boa por sinal, né? A alíquota de 15% para ativos financeiros. Então a gente tinha ali dúvida, principalmente derivativo, né? No Brasil você paga um imposto mais alto quando você opera opções, por exemplo. Lá não. Lá é a mesma coisa, tá bom? Então é ativo financeiro igual. Então você vai pagar aí 15% e também apurado no DAA, tá bom? Cuidado com o imposto enquanto é remunerado. Aquilo que eu comentei um pouquinho, né? De repente você tem lá $10 mil parado na conta e o dólar sai de 5 para 6. Então, se não tem remuneração, você não precisa pagar imposto nenhum. Agora, você bota lá $10 mil, sobe de 5 para 6 e você tem 45 centavos, né? Você tem $1, né? Enfim, aí você vai ter que pagar o imposto sobre essa variação cambial de 5 para 6 do dólar, né?
por causa de 40 centavos de dólar, $1 que seja, $10 que seja, né? Então não vai valer muito a pena não, tá bom? Se for uma conta remunerada, porque a conta remunerada lá fora rende muito pouquinho. Agora, se você tem a conta remunerada dentro da sua corretora onde você faz operações, aí, né, você já está fazendo compra e venda de ativos, então não vai fazer diferença, né? Então, atento a isso aí, ó, que é o próximo item, incide imposto sobre a variação cambial, tá? Isso aqui, o que acontece? Antigamente a gente tinha que ficar anotando, né? Se aquele ganho foi de dinheiro enviado do Brasil para o exterior ou de dinheiro gerado no exterior. O que acontecia com isso? Quando o dinheiro ele era enviado do Brasil, então a variação cambial contava, porque você enviava o dólar a 5, né? E depois você vendia o ativo lá com dólar a 6. Aí você teria que converter para reais para fazer esse cálculo. Já com dinheiro gerado fora, né, o que acontece? Você tinha um dólar, comprou a $1, vendeu a $2, então você teve $1 de lucro. E aí você convertia para a moeda do dia para poder pagar o imposto. Mas não tinha variação cambial do dólar que você comprou o ativo, né? E agora acabou tudo isso. Então agora tudo está sendo convertido. Então se você vai comprar um ativo no exterior com dinheiro gerado lá fora, tem que fazer a conversão. Tá bom? Na hora de vender também tem que fazer a conversão. Então acaba que incide variação cambial em tudo. E como eu comentei, né? Às vezes você teve prejuízo no ativo que você investiu, mas vai ter que pagar imposto porque teve uma variação cambial positiva. Tá bom? Antigamente você, né, tinha um benefício de esse contrapeso, né? Eu perdi no ativo, mas teve a variação cambial, ainda podia vender R$ 35.000 por mês, pô, era ótimo, mas acabou isso daí. Sobre dividendos, né? Então, algumas pessoas comentaram sobre aquela isenção de R$ 6.000 no ano, né? Não passou, tá, pessoal? Isso aqui estava na MP lá. Tá? Na lei aqui não passou. Na lei, todo imposto, aliás, todo ganho de capital vai gerar imposto. Isso aqui, obviamente, depois eu trago para vocês, tem uma tabelinha que dá para a gente fazer. Ficou ruim para quem tem pouco, né? Para quem tem muito, até que não ficou tão ruim, né? Mas, enfim, só mostrando com os números aqui para vocês entenderem. Ganho de IPO não entra como ativo financeiro e tem que apurar no mês seguinte. Lembra que eu comentei aqui, ó, que a gente tinha falando que era, deixa eu achar aqui, desde que fosse no mercado secundário, aqui, ó, ganhos em negociações no mercado secundário, ó, no mercado secundário, tá bom? Tá bem aqui, no mercado secundário. Tá, então se você entrar num IPO lá, apesar que entrar nos IPO lá é diferente do Brasil, mais difícil, né? Mas enfim, vai ter que, aquela regra lá de 1995, vai ter que apurar até o mês seguinte, tá bom? E não vai entrar lá na compensação de perdas e tudo mais, tá legal? Esse é o único ponto interessante. Podemos carregar prejuízo para anos vindouros, né, que nem eu mostrei lá. Então, se você teve um ano muito ruim, teve um prejuízo muito grande, segura ele, que você pode utilizar no ano seguinte. Pode, inclusive, utilizar com ativos de outro país, tá? E tá aqui, ó. Podemos fazer a compensação entre ativos, inclusive países diferentes. Então, antigamente, você não podia pegar o lucro do dividendo com prejuízo da ação. Agora você pode. Você não podia pegar o lucro de uma empresa na Europa com prejuízo nos Estados Unidos. Agora pode. Tá bom? Então, esses foram alguns pontos que realmente melhoraram, que fazem mais sentido dessa maneira, né? Do jeito que estava muito complicado. Mas o que piorou muito foi isso aqui, ó. Acabou aqui essa isenção dos 35 mensais. E essa questão aqui do imposto sobre a variação cambial também não foi das piores, não, mas enfim, né? Facilitou aqui toda a declaração e tudo mais, mas botaram aqui essa taxinha, digamos assim, né? Tá bom, pessoal? Então, assim, investir no exterior, como é que tá? Tá bom, continua sendo bom. Quando a gente pega ali ativos que sobem 100%, né? Eu já mostrei aqui o AppLovin, foi um ativo que eu investi. Em um dia subiu 50%. Isso aí não é sempre que acontece, mas acontece. Estados Unidos, né? Um ativo desse aí sobe 50% em um dia. Tá bom? E aí, então, pode pagar imposto. O lucro está sendo grande
e está pagando imposto sobre isso. O que acontece, o que eu não gostei muito de tudo isso aqui foi que essa variação cambial aí que tem que pagar imposto, você tem prejuízo no ativo, mas ainda assim tem que pagar imposto porque teve variação cambial. Aí depois o câmbio volta lá, cai, né? Que nem a gente viu, o câmbio passa de 6 e pouco, aí você paga o imposto da variação cambial. Depois o câmbio volta para 5,80 e aí essa diferença do câmbio você não pode abater, não tem como abater. Né? Ah, uma coisa importante aqui, lembrei agora, essa questão aqui dos dividendos, né? Não está nem aqui nas anotações não, está aqui. A questão de você utilizar aqui, ó, o imposto pago no exterior, que vai ser convertido, né? Que é aquele imposto dos 30% dos dividendos que ficam lá já, ele só pode ser usado no ano, tá? Você não pode carregar ele para o ano seguinte, não. E também você não pode ter mais benefício do que dívidas, digamos assim, né? Então, é até o limite. Então, isso aqui não mudou nada. Todos aqueles 30% que ficam retidos lá, você soma aqueles valores todos, vai lá no IRPF lá, lança o imposto pago no exterior e aí ali mesmo ele já vai colocar o limite máximo que você pode deduzir. Tá legal? Bom, é isso. Se vocês tiverem dúvida, né? Se de repente eu comentei alguma coisa aqui errado, pode colocar aqui nos comentários. Se quiserem saber sobre os outros assuntos aqui, que é um pouco mais complexo, né? Que é a parte de offshore, empresas controladas, dos trusts, né? Pode colocar nos comentários também. Fica à vontade aí para poder participar aqui da discussão, do debate. E vamos nos preparar para declarar o imposto de renda que chegou a hora, agora a partir do mês de março. Tá bom? Por enquanto é isso. Vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Espero que você passe por lá para poder compartilhar a sua opinião. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.